você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pela Nova TV. É mais um Fala Catanduva com você. Estou aqui com o Rafael Beck. Olá, tudo bem, Rodrigo? Hoje está sem óculos, né? Tô sem óculos para enxergar melhor. Para rejuvenescer a face também, né? É isso. Na verdade, as pessoas de casa vão me enxergar melhor, mas eu mesmo não tô enxergando. Eu enxergo o microfone, até aqui tá bom. Importante é isso, né? Sua visão seja longa para as outras coisas, né? Para os grandes assuntos do mundo. Eu cansei de vir com a barba grande, agora eu preciso dar uma rejuvenescida. Não tá mais velho do Rio, né? Não tô mais velho do Rio. Agora eu tô mais ou menos o Thiago Abravanel, mas assim, vai por esse lado aí. Você não vai ficar fazendo igual ele lá, chorando lá, porque sua tia e seu avô milionário não iam no seu aniversário, né? Perto do que ele fez, eu só tenho a desistência mesmo, o botão da desistência. Hoje a gente vai falar aqui, gente, de educação, da vida, principalmente de educação. Nossa convidada, ela é professora. Seja bem-vinda, Samara. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Rafa. O Rafa veio com esse visual novo para ele lembrar da época que ele era meu aluno. Exatamente. Não, gente. Não, mas eu fui aluno velho já, na faculdade. Né? Não. Com certeza. Na verdade, eu conheci a Samara antes. Uma história que talvez, se der tempo, a gente conte. Ou não, né, Sá? Vamos ver. E aí, depois, entrei na faculdade, tudo, tô lá, tranquila. Ela entra. Eu falo, você é minha heroína, você que bom. Além de professora. E uma excelente professora. Por muito isso que a gente fez essa ponte para ela estar aqui hoje. Porque, realmente... Bom, a gente vai conhecer a história dela aí, mas eu sou muito fã da Samara. Ela me ensinou matemática. O que nenhuma professora, até o meu ensino médio, conseguiu fazer. E é fácil, não é? Você ensinando é fácil, mas não é legal, não. Eu odeio. Fui fazer teatro por isso. Mas é a base de tudo. Não deixa... Inclusive pra você não tomar o chapéu. Isso é principal. Você não tomar o chapéu, pra você poder fazer operações financeiras, a casa não cair na tua cabeça, sim, o foguete da NASA não explodir no céu. Às vezes explode, você fazendo a soma certa, explode também, mas... Vamos lá, Samara, vamos contar um pouco da sua história. Você estava falando antes aqui da gente começar, você chegou a dar aula até em Marília, né? Mas você era aqui de Catanduva mesmo? Eu nasci em São Paulo, Rodrigo. Aí meu pai é funcionário público de carreira e trabalhou na SUSEM. Eu vejo esse pessoal agora falando da dengue. Meu pai combateu a dengue uma vida inteira. E a SUSEM que foi desativada pelo ex-governador João Dória Júnior. Acabou esse órgão que era um órgão tão importante, que cuidava da sociedade com tanto carinho, que preservou tantas vidas. Pulverização, né? As visitas não só na cidade, mas como no campo. Então, eles faziam todo um mapeamento das zonas rurais. Então, eles visitavam todos os sítios. Eu lembro que meu pai tinha os mapas de todas as casas de sítios que eles visitavam. E era bicho barbeiro, era tinha todas malária, as questões. aqui no estado de São Paulo, hoje você vê a malária como uma coisa... que é lá da região norte da Amazônia, mas aqui tinha muito. Tinha. Malária, febre amarela. A malária quase dizimou Palmares Paulista, Japurá mesmo, né? Japurá, que é a cidade ali perto de Itabapuã, virou uma cidade fantasma por conta da malária. E aí ele trabalhou na SUSEM durante 28 anos de SUSEM. E aí a gente morava em São Paulo. E aí eles decidiram ter uma vida mais tranquila, a gente veio pro interior. Eu vim pra cá em 92, eu nasci em 90, a gente veio em 92 pra Catanduva. Naquela época dava pra ter uma vida tranquila em Catanduva. Dava. A gente veio pra Catanduva, meus pais vieram morar no Parque Flamingo e lá eu fiquei a vida inteira com eles. E aí eu estudei em escola municipal a vida inteira aqui em Catanduva. O ensino médio fui fazendo Elias Nechar. E aí, quando eu acabei meu ensino médio, eu passei na Unesp em Marília. E aí, eu fui para Marília fazer pedagogia. Que eu tinha Marília sonho... é capital do alimento, né? Capital do alimento. Mas tem uns pedaços que você passa na cidade, é um cheiro de bolacha ou de amendoim torrado. E é uma outra realidade. Foi lá que eu consegui entender que o mundo educacional que a gente vive aqui é completamente diferente de outros lugares. Porque por mais que eu fiz natação muitos anos aqui em Catanduva, e aí com a natação você viaja muito para outras cidades, você faz campeonatos, você está sempre viajando, você conhece muita gente. Mas você não conhece a parte educacional, né? Você vive aqui nessa bolha, você não vê isso. E aí quando eu fui estudar lá, você conhece gente do estado inteiro.
você começa a perceber que a cidade é muito diferente. Por exemplo, lá em Marília, eu conheci creche noturna, que aqui a gente não tem. Então, assim, por exemplo, na Unesp que eu estudava, tinha uma creche dentro da Unesp. Então, geralmente é de aplicação nessas creches, né? As minhas amigas que eram estudantes, que tinham filhos, tinham a possibilidade de deixar os filhos na creche e poder estudar. Aqui em Catanduva a gente já teve. Lá no Cláudio Omar Couto, que é o Kaique, né? No EJA, noturno. Hoje não tem mais. Então, se alguma mulher hoje quer estudar à noite, a gente não tem essa possibilidade. Isso é uma loucura e é um absurdo, né? Porque, falando da faculdade que você foi minha professora, lá a gente aprendia tanto sobre o EJA, tivemos um módulo sobre isso, foi muito legal. Eu sou bastante... eu gosto bastante do EJA, eu acho que é uma coisa muito importante. Nele, Rafa, é uma fase muito legal, muito importante. E a gente vê que quem mais se prejudica em relação a quem quer voltar a estudar são as mulheres, né? Porque a gente tem um problema sério. Acho que no fundamental isso aí já está meio equacionado, mas o ensino médio tem muita evasão. Tem uma evasão muito grande. Daí a hora que a pessoa tem, às vezes, uma chance, um sonho de voltar a estudar, você mata o sonho porque o cara quer fazer economia. Só que, por exemplo, assim, a pessoa, ao mesmo tempo, gasta milhões aí maquiando escola para depois chover dentro da escola no primeiro temporal. E é exatamente isso, Rodrigo. A gente olha e vê. Essa mulher que ela quer voltar a estudar, para ela não é só a dinâmica de conseguir uma vaga na universidade. Não é só ela conseguir realmente ter esse planejamento financeiro, esse planejamento de ter a coragem de voltar a estudar, porque ela tem que passar por vários processos. A coragem, o preparo, realmente ver se ela tem condição, como que vai ser a dinâmica do trabalho dela, desse terceiro, quarto turno, e o filho, e a filha, com quem que fica. Então, a gente não tem. Quando eu cheguei em Marília, foi uma surpresa. Não, e a comida do marido, né? Além disso, né? Porque tem isso também. As demandas do lar, realmente, né? Porque essa mulher que ela não parou de estudar porque ela simplesmente quis parar de estudar. Mas isso aí é uma questão interessante. Eles pegam... A gente nota, assim, muita gente tenta colocar essa questão... mas quem mandou ter filho? Porque se vira, né? O filho que é problema. Eles colocam desse jeito. E sempre cai na culpa da mulher. Sempre cai. A conta sempre cai na mulher. E a gente tem que entender que isso não é culpa da mulher. Nós somos uma sociedade. A criança é dever o zelo da criança é dever de todos nós. Não é só dessa mulher. O Estatuto da Criança e Adolescente. Preza por isso. Então, a gente tem como sociedade dar meios para essa mulher cuidar. Meios também, por exemplo, de ter uma política pública de planejamento familiar. Será que realmente essa mulher recebeu meios? Ou você escuta ainda mulheres falando que foi lá no postinho tentar colocar um DIU e ela precisa da autorização de um marido? Ela precisa ainda de uma assinatura de alguém? Ou ela é muito jovem para isso? Então, a gente percebe que essas mulheres, elas enfrentam dificuldades até quando elas não querem engravidar. Porque depois que tem, inúmeras as dificuldades. Se vira, toma com o filho teu. Cadê a mãe dessa criança? E é sempre a mãe, ninguém pergunta do pai. Por que essa criança está sozinha em casa? Chama conselho tutelar, a gente acompanha, infelizmente é uma loucura. É uma loucura. E aí quando eu cheguei em Marília, eu vi que era um mundo completamente diferente, era uma cidade muito distinta, uma cidade que ela é flutuante de pessoas realmente. O número de habitantes dobra à noite, porque a gente tem ali a Unimar, que é a maior faculdade da América Latina, que é gigantesca. Tem a Unesp e tem a Fundação. Além da FAMEMA, que são outras faculdades de medicina. E aí eu fiquei 1 ano em Marília, fazendo faculdade lá. E no meio daquele ano, minha mãe foi me visitar e minha mãe ficou doente me visitando. Aí minha mãe ficou 3 meses internada lá em Marília. Minha mãe teve um aneurisma, ficou 3 meses lá. E aí foi assim, um ponto que rompeu a minha vida, o antes e o depois disso. Que aí eu tive que voltar para Catanduva. E aí quando eu volto para Catanduva, eu enfrentei inúmeras outras dificuldades, porque o curso de pedagogia que tinha em Marília tem na Unesp de Rio Preto. Então eu falei, super tranquilo, eu vou transferir o meu curso e vou continuar fazendo faculdade. Só que quando eu cheguei em Catanduva, minha mãe ficou internada ali de julho a agosto, acho que setembro, outubro. A gente volta para Catanduva. Meu pai paga uma cuidadora esse final de ano, com o que tinha, com o que deu. Eu termino o ano para poder vir para cursar o outro ano.
A gente chega aqui, você encontra ônibus para Rio Preto? Não tem. Então, naquela época, Catanduva não tinha nenhum curso público e não tinha ônibus. E a gente continua isso hoje, que já se passaram mais de 15 anos. Então, a gente não tem. Então, se um aluno hoje de Catanduva, ele quer fazer uma Unesp, ele tem que se mudar. Não tem opção. Sabe onde eu pegava ônibus? Na pista, de carona. Com cidades muito menores que a nossa, que levam sem custo algum esses estudantes para a Unesp. E aí você tem uma situação que é interessante, que geralmente pessoa para estudar numa universidade pública é ter uma pessoa qualificada. Geralmente sem menospreza ninguém, mas é um aluno aplicado, né? E você vê assim a produção que tem nesses lugares. Você falou, a pessoa tem que se mudar. O que uma cidade dessa está preparando no futuro? Porque você pega assim, o capital humano que ela tem, a coisa mais importante que uma cidade tem é gente qualificada. Quem que vai querer, o cara tem uma empresa de tecnologia? Não, mas aqui não fica ninguém. Todo mundo se a gente voltar só um pouquinho antes da faculdade, não tem ônibus pro aluno fazer o Enem. Então, Rafa, né? Isso eu tô falando... Isso é um absurdo, eu entrei na faculdade em 2000, eu fui pra Marília em 2008. Então, foi 2009 o ano que eu fui fazer em Rio Preto. Quando a gente olha, a gente vê que não mudou tanta coisa assim. Então, realmente, a gestão desse governo mudou? Não, são várias gestões. São anos e anos que a gente vem nesse processo de não ter. Teve épocas que teve, tanto é que a gente tem uma galera aqui de Catanduva que fez matemática na Unesp em Rio Preto. Tem vários funcionários até da prefeitura que fizeram, mas depois cortou, não tem mais, a gente não tem. Então, assim, o que a pessoa faz? Realmente, quem almeja uma faculdade estadual, federal, tem que ir embora. E depois... honestamente, acaba não retornando pra cá. É muito mais fácil. Porque é o que o Rodrigo falou, não tem... Não tem. E aí depois a gente olha e fala... O que a cidade oferece para quem vai embora se formar? O que a cidade oferece? Qual a estrutura da cidade? E aí o comércio a cidade fica restrita ao comércio, realmente. Não tem hoje... A gente fala, vai trazer indústria. Não tem indústria hoje para trazer para cá. Não tem empresas de tecnologias para vir para cá, porque a gente não tem realmente esse potencial humano, acaba não conseguindo trazer essas pessoas para cá. Tem, mas eles estão indo embora. Estão indo buscar. Parece que até é um projeto, né? Tem uma frase aí, né, da Darcy Ribeiro. Sim. A crise da educação, projeto. É um projeto. É um projeto. E parece assim que você também esvaziar a cidade, deixá-la assim, desse jeito parado aí, interessa a alguns. Sempre tem alguém que ganha, né? As pessoas têm que entender, assim, nada acontece no mundo, processo social, processo econômico, ele não é aleatório. Um dia começa a acontecer, não. Tem alguém que alguma cidade se desenvolve, ela posta um modelo de desenvolvimento porque alguém vai ganhar dinheiro, geralmente alguém graúdo. Alguém vai se favorecer. Geralmente qual que é a base do que você... Geralmente são famílias que têm nome de avenida, gente. Tem nome endereço. De bairro, né? Nome de bairro. E por aí vai, né? Mas enfim, mas a gente vai vendo, eu falo ali, que nem na minha área. Como é que eu falo pra alguém ir lá se formar em artes cênicas e voltar pra Catanduva? Eu tô sendo um criminoso se eu fizer isso, porque... Você não consegue garantir um potencial de futuro, realmente. E aí, o que aconteceu na época? Na época, ainda a Fafica tinha alguns outros cursos, então eu optei em fazer pedagogia num período, e aí, para me garantir, porque eu queria realmente me formar, e eu sempre enxerguei a educação como um divisor de águas. O meu pai, ele não teve... Meu pai fez até a 8ª série. A minha mãe terminou o 3º colegial pelo EJA. Então, minha mãe sempre falou, a única coisa que ninguém nunca vai tomar de você é o estudo. Então, eu vi a minha mãe muito doente, a gente precisando ter muitos cuidados com ela. Meu pai falou assim, olha, vamos lá, faz uma faculdade que vai ser o único meio que você vai conseguir ganhar mais dinheiro que o comércio. E aí, foi na época que eu resolvi fazer biologia. Então, eu fazia as 2 faculdades ao mesmo tempo. Foi, assim, uma loucura. Então, eu fazia biologia à noite aqui na Fafica e pedagogia de manhã em Rio Preto. E aí eu consegui terminar a biologia aqui primeiro do que a pedagogia, porque com essa história de ônibus, você fica numa deriva, né? E aí acabou dando certo, eu consegui terminar a pedagogia e a biologia,
E aí, saí do comércio, que eu trabalhava nessa época de telemarketing. Fui trabalhar no comércio, Catanduva, igual todo mundo. Os jovens começam trabalhando aqui, basicamente. E aí, já comecei a dar aula, que era a minha paixão. Eu conheço a Samara fora daqui, né? Fui conhecendo. Sempre fazendo 3 coisas, 4, 5 ao mesmo tempo, né? Rafa. Dando aula em 20 escolas. Acho que eu nunca consegui fazer uma coisa só. A Samara falava uma coisa que eu achava muito interessante. Ela falava assim, não tem o chão de fábrica, eu sou chão de escola. Eu sou chão de escola. E realmente, pra gente lá na faculdade, ela passava um ensinamento além do que a gente tinha que aprender ali, da grade. Teórico, que era o de vida da escola, o vida escolar, né? Eu sempre falei para meus alunos da faculdade que a gente na vida não tem como, você não pega e você não vai ter uma matéria só na faculdade, na escola. Então você pode ler mais de um livro, você pode assistir mais de um seriado, porque na escola você tem 10 matérias ao mesmo tempo. Você tem capacidade cognitiva para isso. E na escola, na vida, você não vai entrar somente dar aula. É impossível você entrar num ambiente escolar e não se envolver com nada além da sua aula. Se você fizer isso, você fez errado. Você entrar na escola, assim, ó, blindadinho, durinho, e for só para sua sala de aula, alguma coisa tá errado. Se nenhum daqueles alunos te tocou, se nenhuma daquela situação te comoveu, nem que seja, não negativamente, mas que seja um abraço, que seja alguma coisa tá errada. Sabe que eu acho que isso que você tá falando aí, isso aí vale para todas as profissões. Todas as profissões. Qualquer profissão que você faz. Não existe isso aí. Você vê, na verdade, que essa ideia é abandonada, né? Por exemplo, se você pegar, transpor um médico, por exemplo. É possível uma pessoa assim, eu tô aqui, não, vou lá, diagnóstico, sou eu e a doença. Não, é o ser humano. Se não se toca pelo problema do ser humano, tá errado. Ser um arquiteto. Um arquiteto. Gente, o tanto de problema que a gente tem de habitação, chove, casas sendo inundadas, enfim. É que a pessoa não se toca, a gente assim. não pode levar pra casa, você não né? existe para... Então, mas só que a sua profissão... Mas ali a gente pode mudar. Ela existe, ela tem uma função social. A gente existe socialmente. Sim. Eu falo que eu mudei muito entrando para dar aula. A minha primeira escola, que eu voltei a dar aula aqui em Catanduva, porque quando eu trabalhei em Marília, eu fiquei 1 ano de estagiária lá, era uma outra realidade, eu dava aula numa escola que era uma escola do lado de um assentamento sem terra. Então eu passei 1 ano recebendo frutas, legumes, meus presentes eram todos esses. Uma melancia, coisas assim. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Sim. Era muito diferente. Quando eu vim para Catanduva, eu já formei em biologia, fui dar aula no Nicola, que eu tinha sido aluna do Nicola. Então, entrar naquela escola que eu tinha sido aluna foi assim, o máximo. E eu entrei lá com 20 anos. Então, me olhar, professora com 20 anos, eu lembro que foi muito engraçado. E a Bel, que era uma inspetora, a Bel Centurion, ela falava assim pra mim, ela me viu assim no corredor, eu tava com o meu livro na mão, ela mandou eu pra sala, ela achou que eu era aluna. E eu fiquei assim, me achando mais, e eu falei assim, nossa, eu devo estar realmente muito novinha, né? Eu falei, não, eu vim dar aula. Ela, então vai pra tua sala. Eu falei, obrigada. Mas mandou pra sala, isso que ela mandou pra sala de qualquer jeito. Mas assim, você vê que você tá ali, você começa, e logo na sequência teve uma oportunidade de eu começar a dar aula no Imperial. E ali, foi na época era Jardim Imperial o nome da escola. Hoje chama Cleomério, mudou o nome da escola, mas a essência é a mesma. Quando eu cheguei ali, era uma escola muito periférica. Hoje mudou muito. Depois do Nova Catanduva 1, 2, 3, mudou completamente aquela região. Mas quando eu cheguei ali, era uma região muito diferente. Então, meus pais moravam no Flamingo. Você tá pertinho, mas você não tá ali. Mas você não tá ali. Você não sabe o que é aquilo. Quando você entra ali, você descobre. Você entra ali, você descobre que é completamente diferente. É um mundo à parte. É você ouvir de uma criança. Eu lembro um dia, e eles tinham mania de abrir e fechar o portão pra gente. E sempre perguntar se tinha moeda no carro. Dá uma moeda, professor, dá uma moeda. E eu lembro que um dia eu falei, eu não tenho moeda hoje, pode deixar que a tia abre. Não, eu abro. Mas você tem sim, você é rica. Eu falei, não, eu sou rica. É sim. Eu falei, o que é ser rica? Ele falou assim, rica é quem come carne todo dia. Então, o objetivo de olhar o mundo, como a gente
vê é muito diferente. Igual a Saramago fala, né? A gente senta em cima dos nossos privilégios e olha o mundo muito diferente. Então, quando eu cheguei ali, eu fui entender que eu tive que aprender a colar sapato. Eu, na minha vida, eu nunca precisei colar um sapato. Meu pai sempre teve uma estabilidade. A gente nunca perdeu o emprego. Eu nunca vi meu pai falar pra minha mãe assim, olha, eu perdi o emprego. Então, eu escutava todo dia as crianças falando assim, meu pai, mudou de emprego, perdeu o emprego. E as crianças não reclamam. Elas não viram pra você e falam assim, não tinha comida em casa. Elas falavam assim, por exemplo. Ai, professora, eu tô com um pouco de dor na barriga, porque não deu tempo da minha mãe fazer comida, coitada. Não é que não tinha, não deu tempo. Então, aí você fala, desce lá na cozinha, vê se tem alguma coisa. A gente vai tentando moldar. Mas você percebe muito bem que eles é uma outra realidade. Aí você vê umas situações igual teve aí, foi denunciado até aqui, alguns dias atrás, até motivou a abertura da comissão de inquérito lá. Uma presepada, né, com merenda escolar de criança. Isso é a única, às vezes é a única refeição que a criança tem, né? Não dá pra, né? Assim, na época, isso já devem passar uns bons anos, a gente olhava essas situações, a gente via criança querendo levar a comida embora para casa. E não pode levar. Porque tem toda uma questão que se você tirar a alimentação da escola, acontecer alguma coisa, sim, gera processo e tudo mais. Então, você via que eles comiam 2, 3 vezes na sexta-feira. E nessa época tinha escola da família no final de semana. E aí eles iam para comer. E aí os estagiários da escola da família, eles faziam questão de fazer brigadeiro no final de semana para aquelas crianças. Eu fui da escola da família há 11 anos. Era um projeto muito bonito. Era um projeto assim... Uma pena, né? É uma pena. Tudo que é bom acaba, né, gente? Foi um projeto assim que mudou muitas vidas. Muitas vidas. E assim. só de você que tá passando, pra você não passar fome no fim de semana. Imagina o que não é na vida de uma criança. Cara, de uma a gente tá falando de você não passar fome, que é o básico, é o mínimo, né, meu? E lá no Imperial tem uma professora que é a Márcia. Ela era a mãe do Escola da Família. As crianças iam no final de semana porque tinha jogos, então elas iam para jogar, para usar quadra, para brincar. Então era um projeto assim que unia muito a comunidade. Então, era muito bonito de se ver. E são projetos esses que a gente tem que ter na educação. Ter um projeto de segundo tempo, que foi um projeto que eu conheci lá em Marília, que era um projeto onde as crianças elas vinham pós o horário de aula para ter aula de educação física, atrelado à educação física, alguns esportes. Então, eram todas práticas desportivas fora do horário. Isso aí seria uma experiência de escola integral, né? Isso, mas com um diferencial. Eles recebiam como se fosse... Eles poderiam ir para casa, tomar um banho, descansar, sem a necessidade de ficar preso dentro da escola. Podendo realmente ter esse fluxo de ida e de volta, porque alguns têm essa possibilidade realmente. De poder ir para casa, principalmente os maiores. Os maiores, eles querem já essa movimentação, eles não querem ficar o tempo todo lá. Outros, sim, menores, precisam realmente, porque é um conforto para a mãe e uma segurança. Mas os maiores, é bem gostoso, eles poderem ir realmente num lugar, voltar para casa, descansar, ter esse segundo tempo de atividade. Isso aí seria uma oportunidade, inclusive... Mães que trabalham mãe, pai, tem também, né? Mas família, né? Vou falar só 2 colocações aqui. Uma é uma experiência pessoal. Hoje eu trabalho com teatro, eu vivo de teatro, né? Entre outras coisas, mas porque eu fui um aluno, eu era do Grêmio Estudantil da escola e a gente começou a colocar aulas aos finais de semana. E eu ficava com outra parte, eu arrumei alguém para dar aula de desenho e alguém lá do Grêmio arrumou um professor de teatro e aí eu fui começar a fazer teatro e aí tô até hoje. Então esse tipo de coisa me deu a minha profissão hoje. Eu incentivo a arte, né? Rafa. Então, e uma outra questão, só para complementar, é que a gente falou aqui do quanto isso muda na vida do aluno, mas a Escola da Família, ele mudava a vida do formando, porque ele podia fazer a faculdade graças a esse trabalho que ele fazia. Eu tenho um parente meu que fez faculdade graças à Escola da Família. Então, olha quantas vidas que isso movimentava, né? Que custeou a faculdade do aluno, ele melhorava a comunidade e ele gerava novos profissionais na área da educação. Porque hoje,
Rodrigo, quando você chega no terceiro colegial, eu já trabalho numa escola particular. Você chega assim no terceiro colegial, você pode pegar os vídeos de terceiro colegial no Instagram, perguntando o que eles querem ser. Ninguém quer ser. Ninguém. Eles podem te amar, eles falam que você é muito legal, mas ninguém quer ser professor. Por quê? Porque, infelizmente, ainda tem um estigma que professor é uma profissão desvalorizada, que é uma profissão muito ruim. E o que as pessoas não conseguem enxergar é que a valorização do professor não é só financeira. Hoje eu trabalho numa escola particular, que eu olho e eu consigo entender que a valorização do professor não é só no salário. Muito pelo contrário, é um contexto geral. É a valorização desde a hora que eu chego, até a climatização da sala, até todos os pedidos que a gente faz ser atendido, até o reconhecimento, todo um contexto. E o que a gente consegue perceber é que nas redes municipais e estaduais, a gente não tem a valorização financeira e nem consegue ter o restante. Você vê nesse calorão aí, assim, não tem valorização de professor nem de aluno, né? Esse calor da gota que instalado lá porque não reformaram a parte elétrica, né? O ar-condicionado venceu a garantia sem ser instalado. Então, a gente olhava para as crianças, os pequenininhos, bebês, suando. Ninguém dorme sem conforto térmico. A gente sabe, a gente é adulto, a gente se incomoda com o calor, a gente levanta um pouco, a gente se abana. E o pequenininho que não tem ele não consegue nem expressar a saúde delas. Então, assim, a gente percebe que é o conforto térmico. É a questão da gente olhar para essas crianças hoje, entender, por exemplo, que os pequenos realmente, eles estão em escolas muitas vezes sucateadas ainda. Então, o sucateamento não é só a gente pensar que o professor tem que ser valorizado financeiramente, não é isso. É ele receber um material didático adequado, ele receber um uniforme que condiz com o calor da cidade, então, um tecido extremamente agradável, a gente pensar que a criança tem que receber uma merenda que vai ser condizente com o clima da nossa cidade. Então, por exemplo, a gente teve aí ondas de calor de 40 graus, que a gente olhou para o zoológico municipal e os animais do zoológico estavam recebendo picolés para refrescar. E as crianças, no cardápio das crianças, não tinham nada de refrescante. Teve uma escola que deu sopa para as crianças. A gente recebeu denúncia. Então, sopa para criança nesse calor, pai amado, gente. Então, assim, realmente a valorização num contexto geral, sabe? Você também vê que seu trabalho está sendo efetivo, né? Que a gente consegue realmente atender a necessidade daquela criança. Eu tenho uma pergunta, assim. Você trabalha na rede pública ainda, né? Sou professora berçarista hoje. Isso. A rede pública municipal, ela oferece algum programa de qualificação e no teatro a gente chama de... Tem um nome no teatro, mas é de qualificar, de reciclar o professor. Funciona assim, Rafa. O professor, na rede municipal, como em redes estaduais também, a gente tem uma pontuação anual para a gente poder ter a nossa escolha de aula. Então, a gente faz cursos custeados pelo nosso salário para a gente poder entregar os nossos pontos. Então, por exemplo, tem plataformas tipo a Avamec, outras plataformas que não tem custo e eu posso fazer alguns cursos e entregar. Se eu quiser fazer alguns cursos particulares, eu posso também. A secretaria tenta, sim, durante o ano, fornecer alguns cursos para a rede municipal, para a gente ir lá fazer algumas atividades. Como ontem, por exemplo, teve uma palestra sobre o autismo. A gente tem algumas semanas de educação, a gente tem. Mas falar que tem uma reciclagem efetiva, um curso, uma pós... Isso não deveria estar, na sua opinião, incluída dentro do que eles oferecem, da estrutura de trabalho? Poderia... Porque assim, olha só, vamos supor aqui, sair da educação, então uma cozinheira, fala, olha, eu quero que você faça, todo dia ela faz ou frango ou carne, ou frango ou carne. Eu falo, você não faz peixe nunca? Só que você não me comprou peixe. Então como que você vai querer que ela te entregue peixe se você comprou carne de vaca ou carne de frango? Um pedreiro, eu quero que você faça minha casa
com um bloco de concreto, você comprou um bloco de argila, não tem jeito. Agora, assim, como que você vai exigir? Professor, você tem que fazer. Essa qualificação. Aí você passa, tira da tua comida pra você vir aqui fazer graça aqui pra dar pontuação. Mas essa qualificação vem do professor. E não é só a qualificação. Se você olhar de modo geral, muitas vezes as pessoas não sabem. Mas aquela lembrancinha bonitinha que chega no Dia das Mães. Quem dá é o professor. Aquela lembrança das crianças. Muitas vezes, assim, inúmeras vezes chega do bolso do professor. Então, o professor é uma das poucas profissões que eu vejo que é a gente que coloca o dinheiro. Porque eu nunca vejo, eu não vejo a cozinheira tirando um sazon, falando, ai, olha, eu vou colocar um sazon aqui. Isso aí até ainda bem. Mas não faz, mas o professor, sim, ele leva. Então, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, nesse sentido. Mas o que falta realmente era, por exemplo, a gente ter um projeto de estudo coletivo mais efetivo, para a gente poder atender essas demandas novas. Porque, por exemplo, a cada dia que passa, a gente tem mais e mais casos, por exemplo, de autismo dentro das escolas, que é do TEA, do espectro, né? A gente tem muito, tá aumentando demais. Aí a gente vê lá, faz palestra, faz caminhada, faz tudo. E como que é a realidade? Porque eu conheço alguns casos aí, e chegou também denúncia, mas eu conheço casos pessoalmente. Que a pessoa, primeiro, que para a escola aceitar é um drama. A criança já em idade escolar, tem a lei aí que obriga que criança com 4 anos para cima não pode ficar de fora da escola. Que não pode, que não sei o quê, que precisa um monte de burocracia para aceitar. Pessoa não tem cuidador, daí a mãe, que também tem problema de saúde, tem que ficar na escola, e assim, e a escola fazendo de tudo, chega mais tarde, sai mais cedo, e quando não, a gente fez aqui, inclusive, uma entrevista com o pessoal da APAI, qualquer coisa quer empurrar para lá, já quer empurrar para APAI, para entidade, como se não fosse obrigação da secretaria resolver o negócio. Eu trabalhei na APAI, né, dava aula de informática lá. E a gente via que a APAI realmente tem uma demanda muito grande de alunos. Sim. Nem tudo é aluno de APAI, realmente. Mas para a inclusão acontecer dentro da sala de aula, o ambiente tem que ser acolhedor. Então, muitas vezes, o que acontece? A mãe, ela deseja colocar o aluno em determinada escola, que não é a escola referência do bairro dela, mas ela quer aquela escola. Então, eu vou falar pela escola que eu trabalho. Tem mãe que quer colocar lá, mas não tem vaga. Qual que é a escola? Eu estou no Sinharinha Neto, no centro da cidade. Então, não tem como eu colocar É uma escola muito boa, né? Nossa, referência, é maravilhosa. Né? Só que as salas estão completas, então não tem como. Não tem como eu falar que eu vou colocar mais uma carteira, mais um espaço, porque não cabe o espaço físico. E aí, é aquela história, entra em sofrimento todo mundo. Então, o que era para ser acolhedor não se torna mais. Mas tudo bem, temos vagas, vamos colocar? Vamos. Qual que é o preparo que a gente recebe? Conversa com a mãe, conversa com a criança, faz todo um conhecimento antes. Por quê? Porque a gente vai receber uma pessoa que ela é, entre aspas, diferente realmente. Não é como trazer um aluno que vai deixar ele na porta da escola com a mochila e vai embora, tchau. Não, é um aluno que muitas vezes não fala, que toma medicação. Então, esse aluno tem que vir acompanhado de um cuidador. E esse cuidador muitas vezes não chega. Eu quero entrar nesse assunto. E aí, quando não tem o cuidador, gente... É assim, eu falo que é a gente escolher quem a gente vai cuidar. É cuidar de uma criança e deixar de cuidar das outras. Porque, na verdade, essa que é a questão. Em que pese, assim, o autismo é uma condição que ele tem várias necessidades que tem que ser olhada. As outras crianças também, elas podem dar tanto trabalho quanto. Né? Você virasse qualquer coisa, você convive com criança, você vai ver. Você virou as costas, elas estão voando aqui, assim, E a questão do nível de suporte. Depende do nível de suporte do autismo. Então, vamos supor, eu tenho um autista nível suporte 1. Ele fala, ele vai ao banheiro. Beleza, ele tá ali na sala de aula. É mais fácil, realmente. Mas se eu tenho um autista nível suporte 2, e eu tenho mais 12, 13, 14 crianças, como que eu dou atenção para ele? Muitas vezes eu tenho que trocar uma fralda dele e eu vou olhar os outros. Que, infelizmente, a gente é um só. A gente não consegue, humanamente impossível, dar conta de duas demandas tão distintas. Então fica muito difícil. É aquela história, eu estou cuidando de um e descobrindo o outro.
Então, a gente pensa, às vezes a gente conversa, a gente fala assim, se acontecer qualquer hora, uma tragédia. Porque a gente está descuidando do que precisa e dos outros também que precisam. Porque chega a ser injusto com todos, com a gente, com as crianças que precisam dessa necessidade especial e com os demais que estão ali também. Porque todos merecem atenção. A saúde mental, eu fico pensando na saúde mental do profissional, da cuidadora lá que está vivendo. Não, e fora a criança que não é diagnosticada e que o professor está ali vendo que tem algo que não está... que não está certo dentro da vida daquela criança, dentro das condições. Que não está laudada, né? Laudada, é laudo, não é diagnóstico, né? Eu errei. A gente fala o laudo, né? Porque até fechar esse diagnóstico, esse laudo, a gente vai procurando profissionais. Então, assim, é um caminho muito longo. Eu trabalhei de cuidador, 2 anos. Meio período. E aí, e ela tá falando de uma coisa que quando não tem o cuidador. Que aí o professor tem que se matar e se virar mesmo, coitado. Mas quando tem, também é um problema. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o cuidador, ele não tem um treinamento. Nenhum, Rafa. É assim, com todas, isso eu tô dizendo, com todos os cuidados, porque a pessoa que cuida dos cuidadores é uma pessoa excelente, uma pessoa incrível, é uma pessoa que... Mas não é sobre ela, é sobre um sistema que eu estou dizendo. É sobre realmente, o projeto sobre cuidadores. Então não tem... Ela faz um milagre, porque ela é sozinha para cuidar de tudo isso. Então, assim, e lidando com questões contratuais, com isso, com um monte de coisa. Então, mas assim, o que eu quero dizer? A gente tem uma palestrinha lá no começo do ano. Eu demorei, eu fui cuidar de um aluno, eu demorei 7, 8 meses para saber o que ele tinha. Ninguém sabia, porque a professora do AE não estava indo na época. A escola a escola fazia o que dava, pedia, pelo amor de Deus, para a secretaria mandar profissional do AE. Tava uma crise, foi antes de abrir o concurso. O AE é o atendimento educacional especializado que vai mandar uma profissional para lá para acompanhar esses casos. Então, que, na verdade, é tirar o aluno da sala de aula, ter uma pequena aula com ele ali, para poder... criar meios que ele se dê bem depois na sala de aula. Isso. Então ele não vai ser uma professora particular para ele, que tem gente que acha que é isso, uma professora particular e não quase um reforço ali, né? É exatamente e isso. E ela deveria passar para os cuidadores os métodos. E aí entra... E daí é individualizado o atendimento. Você não Isso. Ele vai perceber, essa pessoa, o AE, ela vai falar, aqui o... Fulano tem essa situação, ele precisa disso. Cada aluno desse, ele recebe um plano individual de trabalho. Então, ele vai ter um plano individual de trabalho para que ele consiga desenvolver as habilidades que ele tem capacidade para aquilo. Não é uma coisa generalizada, né? Não. E tem uma sala especial, com equipamentos especiais, sensorial, materiais. Deveria ter em todas as escolas, não é todas que conseguem ter. Não é. E aí, por exemplo, então eu fui ficando com esse aluno. Tinha uma aluna que ela era surda. E aí, olha só, não diagnosticavam isso nela porque ela fazia leitura labial. Então, ela ia aprendendo do jeito lá. Só que quando eu entrei para ser cuidador, era a época da pandemia. Todo mundo de máscara. A menina parou de aprender. E ninguém entendeu que é porque ela não lia mais os lábios, porque estava todo mundo de máscara. Mas ninguém percebia que ela era surda? Não. Ninguém percebia. Aí vai ter uma baixa audição, alguma coisa assim, né? Baixa audição. Enfim, aí depois, quando eu entrei, descobriram, foram colocando aparelho, mas tudo isso também demora, porque aí entra num negócio de saúde, que aí a família não tinha condições de pôr o aparelho. Enfim, e aí, mas por conta própria, eu por saber Libras, pelo menos o básico, eu fui ensinando ela com Libras. E aí a menina... aprendeu a ler. Mas assim, e nem era a menina que eu ficava, era só... eu ficava com 2 crianças. E não era determinado, mas eu senti que ela estava precisando. Enfim, isso para dizer que nenhuma professora me passou como que eu deveria agir. É que na época, aí eu falo, né? Tinha a Adriana Cassoni, que é uma professora
antiga, já aposentou, inclusive, nesse período que eu tava lá. Mas que ela passava pra mim um plano do que eu fazer. Porque ela tinha esse olhar, Rafa. Porque ela tinha esse olhar. O que acontece, na verdade? Esses cuidadores, hoje é assim. Então, imagina que o Rodrigo começou a fazer administração. Isso, é aí onde eu ia chegar. O Rodrigo começou a fazer administração, ele quer fazer um estágio, ele precisa de um dinheiro, não quer conseguir estudar outro meio período. Não consegui daí no banco, na firma, meu pai não tem empresa. Não tem empresa, você vai ser cuidador de criança. Então, o que acontece? Tudo a ver, né? Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, você não precisa estar na área educacional. O nosso pedido, muitas vezes, é que esse olhar é o quê? Que essa pessoa ela receba uma formação, que seja feito realmente Mas não seria melhor ser da área educacional? Eu entendo que às vezes falta, não chega. Elas tentam priorizar e acaba, e elas acabam chamando outros pontos. Ok, mas que essas pessoas que chegam, pelo menos tenham um pouco de conhecimento. Mas aí eu vou fazer uma pergunta meio burra. Pode ser. A gente todo ano tem processo seletivo aqui da educação. Não sobra professor? Então, não passa todo mundo. Não. Não passa, na verdade, tem um monte de gente que não passa. E na região tem um monte de gente que não passa. Agora sim, me desculpa, eu posso estar fazendo uma coisa. Eles estão tratando uma coisa que é séria como bico. É isso que me passa a impressão. Porque se você tem lá, por exemplo, se tivesse um plano de carreira, tivesse uma remuneração digna, você não conseguiria atrair Qual que é a diferença, por exemplo? A única coisa, em vez de você cuidar lá de uma classe inteira, você vai ter que... E tem um monte de gente que se identifica com essa atuação. Como tem concurso na região com salários realmente baixos, porque o cargo é mais... Não exige ensino superior, no caso, mas teria gente que aceitaria. E teria uma qualificação para isso. Mas aí você não pode tratar uma questão, porque é uma questão séria, é um ser humano, assim, que ele tem dificuldades de aprendizado. E ele vai exigir... Agora você tira, em vez de exigir uma pessoa qualificada, e ele coloca, assim, com todo respeito a que pode chegar uma pessoa que vai fazer o melhor, e a gente não duvida que faça o melhor. Sim, eu conheci. Só que a gente tá falando de educação, gente. A educação é pra quem é da área da educação. E a gente imagina o seguinte também, né? Apesar do Luciano Huck achar que ele entende mais de educação que professor, influenciador achar que entende mais, mas não é. Você tem que ter formação, é sério. Mas você entende que a gente fala assim, essas crianças, elas correm o risco de ter uma convulsão, de passarem mal, de ter uma crise. E esses cuidadores não estão preparados para lidar com isso. Porque se acontecer algo além disso, como que eles vão agir? Como que eles vão se preparar? O nosso medo é esse. É realmente como que vai ser. Porque no dia a dia, quando tá ali só, entre aspas, meio que tampando o sol com a peneira, o professor vai cuidando de mais um aluno, né? A gente vai direcionando mais uma pessoa dentro da sala. Mas e se acontece algo além? É esse o nosso medo que a gente passa. E detalhe, Rodrigo, eu já tive situação... Eu passei um ano inteiro que era assim. O meu aluno, ele tinha cuidador até 1h Da 1h em diante, ele não tinha mais. Quando vai dando meio-dia e meia... Não precisava mais. Meio-dia e meia já... Pedindo um ano inteiro, implorando o cuidador um ano inteiro. Eu não consegui. Eu vejo essa situação como uma falta de humanidade, com todo respeito, assim, a gente não tá aqui para opinar, mas a gente tá batendo um papo aqui e eu vejo como uma falta de humanidade, um absurdo negócio desse, independentemente do... Não sei o que passa na cabeça. Aí quando terminou lá, ele para de ter não tem, aí parou de ter. E assim, a gente fala que foi um ano muito trabalhoso. Ele aprendeu muita coisa e a gente aprendeu muito com ele. Foi um aluno incrível, um aluno que ele desenvolveu, mas ele poderia ter desenvolvido muito mais. Eu sinto que eu ceifei dele, eu tirei dele a oportunidade única daquele ano. Por quê? Porque eu não poderia parar e olhar só para ele. Eu tinha os outros para olhar também. Eu sou uma professora de berçário 2, meus alunos têm entre ali 1 ano e 8 meses e 3 anos. Eu chego a ter 10 alunos. Como que eu paro para olhar um e deixo os outros 9? Não tem condição. Não tem como.
eu brinco assim, eles fogem. Aí a gente entra na questão da valorização, que eu acho assim, se você valoriza de fato, você dá condição de trabalho para a pessoa, é o mínimo, né? Eu consigo olhar e observar realmente essas crianças com atenção, porque senão não tem como. Eles vão ter... Alguém saiu perdendo ali. Então eu tive que priorizar alguém. Em alguns momentos ele... Ou alguns todos momentos perdem, né? Na verdade, todos perdem. Alguns momentos, cada momento saiu perdendo alguns. E a gente saiu perdendo também. Sim. Porque eu tenho certeza que todos os meus colegas professores, eles preparam a aula, eles querem estar ali, eles se dedicam e saem frustrado. Porque quando a gente não tem as condições de trabalho adequada, a gente fica chateado. Uma coisa é, realmente, o planejamento de aula, ele é lindo, ele é maravilhoso, e às vezes acontece alguma coisa, não dá certo, e o professor tem o dinamismo para fazer de outro jeito, mudar, mexer e virar, ok. Mas outra coisa é não ter condições para isso. Ele não consegue nem ter a condição. Porque é tirado dele com o aluno quando ele tem uma situação dessa. Porque a gente não sabe, a gente trabalha tenso. Porque eu não sei se meu aluno, por exemplo, se eu colocar uma música muito agitada, se ele vai ter uma crise. E aí? Então, e o meu medo? Assim, você tem 10 crianças, você não sabe se uma hora lá inventa lá de tocar, a pessoa não toca, alguma começa a gritar. E eu não quero colocar aquela criança em sofrimento. Porque pode acontecer. Lógico. Criança. Cara, eu vi muita coisa acontecer dentro da sala de aula em 2 anos só. Imagina você que... A gente não quer nunca colocar esse outro aluno em sofrimento. Então, por isso, a gente acaba fazendo realmente, tirando uma atividade, colocando outra. E é nessas adaptações, realmente, que a gente percebe que a gente vai declinando o trabalho, né? Que não atinge o que a gente gostaria de atingir realmente. Eu queria mudar um pouquinho o foco, só pra gente... Você então, terminou de estudar no IMES? Fiz biologia, terminei biologia no IMES e terminei pedagogia também na Unesp. Na Unesp. E, na verdade, eu queria entrar num assunto sobre o IMES, né? Por exemplo, o IMES, eu fiz 3 anos de psicologia lá e aí eu fui fazer teatro, abandonei, né? Mas era tão boa, assim, e eu vejo, parece que nossa, é até ruim falar um pouco isso, né? Mas eu vejo que uma desmoralização do IMES, não por parte das questões educacionais. Acadêmica. É isso. O que será que acontece? Você acha que o IMES ainda tem solução? Rafa, eu entrei no IMES em 2009. A gente tinha uma gestão muito forte naquela época. A gente tinha diversos cursos. A gente tinha uma pedagogia fortíssima, uma biologia, salas grandes. A gente chegou a ter bacharelado e licenciatura em biologia lá. O IMES conseguiu trazer o curso de Direito, que era um sonho, e agora está abrindo arquitetura, que era também um sonho do IMES há muitos anos. O que acontece é que realmente a gente teve hoje esse avanço das faculdades EAD, que é um diferencial de mensalidade, gente, absurdo. Absurdo. Não, tem lugar, você passa lá, perto da minha casa tinha um outdoor, lá você via curso de pedagogia, inclusive. Você pagava menos do que você ir num boteco aí no fim de semana. Eu me formei, que é híbrido, né? Lá onde a gente fez, e era bem barato. Eu trabalhei numa campanha da faculdade, numa época que quando eles lançaram enfermagem, a R$89 mensais. Gente, mas faculdade de enfermagem? Como que você forma uma enfermeira sem você ter um hospital pra pessoa ver o... Eles conseguiram fechar convênios na região, eles conseguiram. Porque a faculdade é um grupo muito grande, muito forte, eles conseguiram. O ensino era híbrido, o pagamento dos professores também era bem híbrido. E aí deu certo. Era metade dinheiro, metade amor. Isso, 70% amor. Sim. E aí eu vejo hoje que o IMES, a própria pessoa de Catanduva desvalorizou ele. Se tem psicologia aqui, o pessoal faz psicologia em Rio Preto, mas não faz aqui. E a dificuldade de acesso. Passou-se muitos anos com muita dificuldade de acesso. Teve inúmeros assaltos para chegar no IMES. A gente passou anos e anos com aquele acesso horroroso. A gente saía pelo meio do mato. Quantos e quantos acidentes tiveram. Então, hoje a gente vê que o IMES realmente ele precisa ter uma repaginada. Precisa voltar a ter uma campanha forte na cidade, na região. E a gente precisa ter novos cursos. Não só um curso só, então, tem mais. Vamos abraçar o caos. Eu gosto de abraçar o caos sempre. Você não acha que, por exemplo,
colocar um polo de alguns cursos EAD dentro do IMES também não poderia ajudar a faculdade a dar uma... Ou o híbrido, por exemplo, como lá na faculdade que diminuiria que a o gente custo fez. das mensalidades e assim conseguiria ter um curso melhor. E com, que é o que toda faculdade com uma faz. boa estrutura, porque lá onde a gente tem laboratórios incríveis no IMES. O laboratório do IMES é maravilhoso. Tem uma, assim, eu não sei como tá hoje, mas assim, a estrutura em si, uma pequena revitalização, tá tudo certo ali dentro. A faculdade é grande, é uma faculdade que tem uma história muito bonita. Eu acho que a gente consegue. Tem histórico, né? Tem como levantar o IMES. Ele passou por um declínio muito grande, a questão das dívidas, né? As pessoas não valorizavam o IMES, deixaram dívidas gigantescas. Só quando o IMES realmente mudou a conduta dela de cobrança, foi que as pessoas começaram a pagar. Porque tinha aluno que terminava a faculdade só tendo pagado 2, 3 boletos. Então foi assim, foi um acumulado de dívidas também. E a gente tem uma parceria com a prefeitura que funcionário da prefeitura paga 50% de qualquer curso. Então isso também é um diferencial muito grande, né? Ajudou muita gente. Tem concurso de bolsa que também concede bolsa de 50% para os alunos. Então, dependendo do valor do teu salário, você consegue. Então, o IMES tem algumas propostas, mas eu ainda acho que falta divulgação. Eu acho que as pessoas não sabem na cidade que tem essa possibilidade. Se você fala para a pessoa, olha, tinha um concurso de bolsa, paga 50%, a pessoa fala que nem sabia. E tem cursos bons, tem psicologia, tem direito, agora vai ter arquitetura. Poderia voltar com a pedagogia, que não tem mais. Enquanto isso, a FIPA está crescendo. Mas a FIPA cresceu bastante com o curso de pedagogia, né? Cresceu pedagogia, agronomia, farmácia. Quer dizer, a FAFICA tem possibilidade odonto, de crescer. Né? Tem odonto, IMES, que é bem boa também. Eu acho que a gente tem que ampliar os cursos, e acho que o diferencial também seria ter uma creche noturna. Se tivesse uma creche noturna, talvez seria realmente um ponto onde levaria para essas mulheres poderem estudar ali. Voltar a ter um curso voltado para a área educacional, ou talvez trazer uma enfermagem realmente, trazer um outro curso que tenha interesse. Fazer um levantamento público, ver realmente que as pessoas da cidade querem estudar. Porque a gente não tem isso. Porque olha só, nós temos, por exemplo, CETEC, SENAC, temos várias escolas de curso e todas elas tem bastante procura, tem bastante demanda. Então, tem algo aí que tá errado, sabe? Porque demanda deve ter. Eu trabalhei no CETEC durante 2 anos. E os cursos técnicos funcionam. Sim. As pessoas fazem. É um diferencial. As pessoas conseguem trabalhar. É um mercado de trabalho muito legal. Muita gente faz o curso técnico, gosta da área, vai para o superior depois. É um caminho, sim. Mas eu acho que falta o IMES estar mais perto da população. Talvez realmente perguntar para o povo o que vocês querem. Fazer marketing, né? Saber o que é, para quem falar, com quem falar, quem procurar. As pessoas, a gente não sabe o que a população quer. Talvez no curso de medicina veterinária, o CETEC abriu um técnico em medicina veterinária, foi super legal. Talvez realmente abrir uma faculdade de veterinária, ter outros polos. Você vê, perder o polo da Univesp. Talvez realmente ter outras parcerias para aquilo ali estar movimentado. É um lugar tão grande, um lugar tão importante para a cidade. A gente... Se deixar vocês aqui, a gente vai ficar até... Mas é que tá boa a conversa. Só que a gente já estourou o nosso tempo. Eu queria fazer uma última pergunta, antes da gente finalizar. Se você não tivesse se tornado professora, o que você teria feito da vida? Nossa, Rodrigo, que difícil. Eu fiz biologia, né? Eu acho que eu teria partido para a área da biologia mesmo, realmente ter ficado alguma parte de estudo com os animais, que eu gosto bastante, assim. Eu gosto dessa parte de, talvez, veterinária, alguma coisa assim. Porque eu gosto do cuidar. Acho que é por isso que eu sou berçarista também. Porque o cuidar e o educar estão ali, atrelados. Eu gosto disso, de cuidar e educar. Acho que eu ficaria ali na área da biologia mesmo. Não teria ido muito longe. Que bacana. Eu agradeço sua presença aqui. Obrigado por ter falado um pouco da sua trajetória, né? Falado um pouco sobre educação, que é um tema tão importante, que ainda, infelizmente, ainda é tão negligenciado por quem deveria cuidar, né, da área.
Agradeço também, Rafael. Eu que agradeço. Como eu sempre digo em todo final de programa, sempre a gente sai daqui mais sábio, porque as pessoas que a gente recebe aqui sempre tem algo a acrescentar pra gente. É um privilégio estar aqui. Obrigado. Obrigado vocês também que nos acompanham pela Nova TV, aqui pelo YouTube também. Não se esqueçam de seguir nossa página, ativar o sininho para quando a gente tiver novos vídeos, não só do Fala Catanduva, mas dos outros. E também deixe seu comentário aí, sua crítica, sua reclamação, seu elogio. Se quiser elogiar, pode também. A Samara Caso pode tenha depois. motivos para elogiar, pode também. É isso aí. E eu agradeço você. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E realmente, a gente sempre tem o que conversar. Se deixasse, a gente ficava aqui a tarde inteira. Ainda mais falando de um assunto tão importante. Mas obrigado, gente, aí. Até a próxima.